Bom dia! Aqui fala Tu Aviso. Vou explicar a vocês como usar essa fantástica preciosidade anti-envelhecimento que cuidará do seu rosto no completo conforto do seu lar. Com o tempo, o seu rosto sofre alterações evidentes. As rugas se acentuam, a pele perde a sua elasticidade normal, fica flácida e perde o tônus. A cosmética pode hidratar e suavizar, mas não pode fazer nada para prevenir a flacidez da pele. Para levantar o seu rosto, é necessário intervir sobre a sua parte estrutural, ou seja, os músculos, chamados cutâneos, porque se inserem diretamente na cútis. Mesmo o cirurgião estético, quando realiza um lifting, intervém sobre esta parte tão importante do rosto. Porém, a cirurgia estética tem muitas contraindicações. Pode causar equimose, hematomas, é muito cara e frequentemente é demasiado evidente, restituindo um rosto pouco natural. A estimulação induzida, por sua vez, aumenta o tônus muscular de forma inócua, seletiva e rápida. O aviso atua sobre os músculos do rosto que, se não forem estimulados, ficam flácidos, arrastando a pele com eles. A microcorrente gerada por Tu Aviso produz contrações amplas e profundas do músculo, aumentando a oxigenação e a nutrição dos tecidos. Assim, o metabolismo melhora e a produção de fibras elásticas é estimulada. O rosto adquire a sua beleza e tom naturais, sem recorrer a liftings cirúrgicos. Bastam alguns tratamentos semanais para reconquistar o tônus perdido e manter o rosto jovem e atraente. Tu Aviso é composto por um manípulo ergonômico com 2 eletródios de grande importância. Possuem patente internacional e representam o verdadeiro coração do aparelho. No interior está a eletrônica, que emite os impulsos de estimulação. A maçaneta acende o aparelho e permite o ajuste da sua intensidade. O botão, por sua vez, permite a configuração do tempo de tratamento desejado. Os impulsos gerados por Tu Avisa são emitidos durante 3 segundos, seguidos por 3 segundos de pausa. Antes de acender o aparelho, encha os 2 reservatórios de água normal da torneira até o nível metálico, utilizando o recipiente previsto para o efeito. Então, aperte as pequenas esponjas algumas vezes para molhar. Preste muita atenção. As esponjas devem estar totalmente molhadas. Caso contrário, são isolantes e não conduzem os impulsos. Durante o uso, poderá notar que é necessário molhar mais as esponjas, pois tendem a secar. Portanto, aperte-as novamente. Não encha os reservatórios debaixo da torneira. A água poderia se infiltrar no interior e causar uma avaria. Tu Aviso é muito simples de usar. Acenda o aparelho com a maçaneta e defina a intensidade no nível 3. Ajuste o tempo de tratamento apertando o botão uma vez em cada um dos minutos desejados. O temporizador é importante e permitirá que você efetue a aplicação da mesma duração para ambos os lados do rosto. Prepare-se para utilizar Tu Aviso com o rosto sem maquiagem e limpo. Posicione-o nos pontos a tratar. Aumente gradualmente a intensidade até atingir uma contração visível e confortável. Visto que o ritmo de emissão do estímulo é de 3 segundos, seguidos por uma pausa de outros 3, você deve efetuar o ajuste durante os 3 segundos de funcionamento, e não na pausa. Observe-se ao espelho durante os primeiros tratamentos. Assim, poderá apreciar a amplitude e a profundidade da estimulação. Obterá resultados ótimos se alcançar uma contração visível. Deixe que seja a sua sensibilidade e a contração visível a guiar você, e não um específico valor de intensidade. Considere essa a regra do polegar. Se não obtiver a contração desejada, desloque o aparelho em alguns centímetros dentro dos pontos aconselhados para a encontrar. Há também uma função de ajuda. Para facilitar a pesquisa, é possível também suspender a intermitência dos impulsos, mantendo apertado o botão do temporizador, de forma a ter mais tempo para localizar os pontos. Uma vez encontrados, solte o botão e Tu Aviso retoma automaticamente a emissão com intervalos de impulsos. Mantenha sempre sob controle a intensidade com o polegar para poder adaptá-la à aplicação específica. Tu Aviso está equipada com um par de esponjas já posicionadas para o uso. As esponjas devem ser lavadas em água quente e detergente neutro.
Assegure-se que são enxaquadas bem em água limpa após a lavagem. Para as substituir, proceda do seguinte modo: desligue o aparelho e vaze os reservatórios de eventuais resíduos de água. Rode a virola no sentido horário em poucos milímetros e remova do seu lugar sem forçar a rotação ou dobrar os seus ganchos. Volte a posicionar as esponjas e rode a virola no sentido anti-horário para a bloquear. Não guarde o aparelho com água nos reservatórios. Remova as esponjas muito molhadas do aparelho e esprema-as para retirar o excesso de água. Assim, evitará a formação de maus odores. Tuaviso vem com uma pilha alcalina de 9 volts. Quando a pilha estiver prestes a esgotar, acende-se o aviso luminoso amarelo junto ao botão do temporizador. Nessa condição, Tuaviso funciona ainda, mas em breve a pilha deverá ser substituída. Substitua a pilha mesmo quando a contração muscular não for suficientemente ampla e evidente. Até o estado de limpeza das esponjas pode alterar a qualidade dos exercícios, reduzindo visivelmente os impulsos. Verifique as esponjas antes de trocar as pilhas. Utilize apenas pilhas alcalinas. Outros tipos, por exemplo, zinco-carbono, duram muito pouco ou podem não permitir o funcionamento regular. Para a substituição, deslize a cobertura e remova a pilha deste modo. Desconecte o clipe com os dedos, evitando puxar os fios. Podem sair. Se o Tuaviso não for utilizado durante muito tempo, remova a pilha do aparelho. O tratamento completo com Tuaviso inclui 9 exercícios para uma ação total em cada área do rosto. O primeiro é o lifting da sobrancelha. O segundo é o da zona temporal. O terceiro executa um lifting a partir da orelha. O quarto opera na maçã do rosto. O quinto e sexto agem para o tônus da bochecha. Portanto, o exercício ao lábio inferior e o queixo. O oitavo cuida do contorno e da arcada mandibular. E, por fim, o nono trabalha sobre a zona do pescoço. Para o primeiro exercício, posicione Tuaviso na zona temporal. Com os 2 eletródios colocados de lado, entre o pavilhão auricular e a margem da sobrancelha, mas afastados mais para cima relativamente a esta. Com esse exercício, deverá ver levantar a sobrancelha e notar o trabalho na metade da testa. A zona temporal. Esta aplicação é uma alternativa à anterior do exercício 1 e trabalha um pouco mais embaixo. Cada eletródio estará de um lado do arco zigomático, com o inferior em contato com o ouvido e o superior na zona temporal. Você levantará a sobrancelha e também a pálpebra superior. A tecnologia avançada de Tuaviso produzirá contrações profundas e confortáveis. O lifting da bochecha a partir da orelha. Esse exercício cria um efeito lifting a nível da bochecha. Puxe para cima e para fora o pavilhão auricular e a zona limítrofe da bochecha. Posicione os eletródios de Tuaviso verticalmente logo atrás do pavilhão auricular. Área zigomática. Para este exercício, posicione os eletródios horizontalmente na maçã do rosto. Contrai toda a pálpebra inferior sem abaixar e sem baixar a sua bolsa. Desta forma, executa um tipo de aperto e uma drenagem da bolsa debaixo dos olhos. Posicione os eletródios de um lado entre a orelha e o canto da boca, aderindo à margem inferior do arco zigomático.
Contrai, elevando o lábio superior, a bochecha e a bolsa palpebral inferior. Isso torna a área firme, como quando se faz um ligeiro sorriso. Isto é uma variante do exercício anterior. Os eletrodes estarão na diagonal, com o inferior exatamente no ângulo da mandíbula e o superior no centro da bochecha. Esta aplicação estica para cima e para fora o lábio superior e a parte baixa da asa do nariz. Aumenta o volume do lábio e se opõe ao aparecimento de rugas verticais típicas da idade. Esse exercício é muito fácil. Posicione tu aviso horizontalmente logo abaixo do lábio inferior. Deverá sentir uma contração e um puxão do lábio inferior. Isto torna o lábio inchado e combate a sua atrofia. Exerce também uma estimulação eficaz ao queixo. Pronto! Posicione tu aviso logo abaixo do arco mandibular, entre o canto e a aresta, seguindo a sua disposição. É um exercício muito importante porque, com a idade, assiste-se a um relaxamento desta parte. Deverá sentir a contração do queixo e também do lábio inferior. Cria uma forma oval, reduzindo o esticamento determinado pela descida do corpo adiposo de Bichat. Para tratar toda a área do pescoço, posicione tu aviso verticalmente sobre o esternocleidomastoideo. A intensidade deverá ser baixa, pois esta é uma zona especialmente sensível. O exercício contrai o pescoço e parcialmente o queixo duplo. Deste modo, ajuda a tonificar os delicados tecidos do pescoço.